Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de podcast da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes. Eu sou a Kelly Passos e hoje eu estou com dois convidados muito especiais. Estou aqui com o nosso presidente, engenheiro Miguel Assis. Seja bem-vindo, Miguel. Muito bom dia, obrigado, Kelly. E também estamos aqui com o arquiteto Eduardo Palermo. Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco, Eduardo. Obrigado, Kelly. Eu que agradeço. Essa dupla aqui, gente, vamos conversar sobre novidades do mercado, bastante assunto muito bacana. E eu quero começar com o presidente Miguel, que Miguel acabou de voltar de Salvador. Ele foi participar da Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, realizada pelo nosso Conselho Federal, né, de Engenharia e Agronomia, o CONFEA. Miguel, conta pra gente como que foi esse evento, o que você achou? Uma semana sensacional. A abertura foi na segunda-feira e fomos até na quinta-feira com eventos, mais de 70 palestras, todas as modalidades. E é um evento que já é desenvolvido, produzido pelo CONFEA, né, Conselho Federal, Conselho Regional, juntamente com a MUTA, que é o braço do Serviço Social do CREA, do Sistema CONFEA-CREA, desde 1940. Essa foi a 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. Me conta o que rolou lá de assunto que você está trazendo agora aqui para o universo de Mogi? Eu até anotei aqui, temas em todas as modalidades nas palestras. Então, temas com inteligência artificial, eventos climáticos, inovação e tecnologia, cidades inteligentes, prevenção de desastres, internalização da educação, sustentabilidade, carbono zero, programa mulher, resiliência, transição energética. Todos esses temas abordados nas modalidades da engenharia e das geociências. E Miguel, quando você estava lá ouvindo tudo isso, o que mais te impactou no sentido de trazer essa visão aqui para a nossa realidade? Em todas essas modalidades, a inovação ela está em tudo. Agora, há pouco a gente estava conversando exatamente sobre isso também. Então, mas o grande mote que eu vejo é na palestra do Thiago Matos, e ele coloca bem isso para a gente, que a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Né? A nossa mentalidade, a gente está deixar de fazer as coisas, ou estamos fazendo coisas como se faziam há 100 anos atrás. Então nós estamos em algumas modalidades em 2024, mas ainda da forma que nós aprendemos e com a mesma mentalidade de 1924, 1974. Então, para que a inovação, né, que a tecnologia faça o papel dela de promover, de potencializar as ações do ser humano, do homem, do ser humano, a gente tem que mudar essa forma de pensar. Realmente, e aí são vários temas, mas uma vez você imaginando diferente, você já não retorna da mesma forma que você pensava antes. Né? Exatamente. Eduardo, você como um consultor de infraestrutura e projetos, como que você vê essa questão da inovação entrando no nosso mercado aqui da engenharia e da arquitetura? Então, porque hoje em dia não cabe mais você fazer da mesma coisa que, né, até pelas mudanças climáticas, né, enfim, tem todo um contexto de projetos, inclusive a própria gestão de projetos ela traz, né, essa abordagem, que uma vez que a gente vê, né, um contexto, né, porque cada projeto é único, então trazendo um pouco mais para esse mundo de projetos, de engenharia, né, que eu atuo. Então, se a gente não prever novas coisas, não inovar, seja no início do projeto, por exemplo, para pegar muito a questão da maturidade dos projetos, né? Hoje a gente tem muita inteligência artificial, que você comentou. Então, por exemplo, tem muita inovação e muita informação. Isso é bem-vindo. Só que eu sempre escuto, não, porque a inteligência artificial vai mudar a forma de como se fazer projetos, de como gerenciar projetos, né? Mas a gente tem que saber usar a tecnologia de uma maneira que ela agregue, né? Ela vem para ser um facilitador para a gente. Então eu vejo isso como um fator muito positivo e já está sendo muito implementado inovações, tanto de tecnologia, né, inteligência artificial, em vários contextos de projetos para o projeto ganhar maturidade, né, para ter menos conflitos, né, nas etapas de obra e pós-obra, e tanto em questões assim de conflitos pós-obra, por exemplo, pleitos. Então ela ajuda muito
a gente organizar, padronizar processos, né? Fazer uma organização mais efetiva. Eu acho que a inovação ela é muito ampla, mas no sentido de projetos ela traz muito isso. E eu também vejo isso, ela é muito, muito ampla. Quando a gente pensa num projeto, na prática, qual que seria assim, algo pontual que traz essa inovação que você traz para os projetos, que você pode falar para o mercado, olha, isso aqui é um ponto prático que a gente consegue trazer a inovação. Uhum. Eu acho que se eu fosse citar um ponto que foi até uma área que eu passei, né, profissionalmente, foi no desenvolvimento de projetos, seria a implementação da eficiência da informação no modelo. Então, por exemplo, hoje a gente tem antes se projetava com AutoCAD, por exemplo, né? Então, uma inovação seria trazer o conceito de BIM, né, de tecnologia da informação, para associar os modelos e facilitar com que a gente consiga ter uma melhor execução e menos conflitos na obra e pós-obra. Então, o que é o BIM, né? Que talvez pouca gente saiba, mas que no exterior é um pouco mais difundido, mas aqui no Brasil tá mais difundido, mas ainda tem muito caminho a percorrer, né? Seriam modelos integrados que a gente poderia incluir informação nesses modelos, inclusive com auxílio da inteligência artificial, né, para ganhar forma, e fazer com que a gente tenha muito mais assertividade na parte da gestão desses modelos. Então, como que eu vou fazer o controle, né, dessa obra, todo o gerenciamento, né, de custos, de prazo, de qualidade. Então, isso eu entendo que é uma maneira prática de trazer a inovação para a área de projetos, né? Que bacana. E, Miguel, pensando, né, na sua volta aí, e creio que as ações do CREA estão totalmente alinhadas com as propostas do Confia, qual que é o tema mais... o que você está trazendo dessa semana para dentro da associação, para dentro agora da sua gestão? O que você vai propor de discussão com relação ao que você viveu lá em Salvador? Bom, como os temas são variados, muito variados, né, são várias modalidades, o que a gente tem que vir fortalecendo na associação e vir buscando mais é realmente a participação dos jovens, dos formandos, dos recém-formados na associação, em eventos da associação. Então, uma forma de promover é o coworking do CREA São Paulo, que está instalado na Associação dos Engenheiros. O Confia, ele vem abrindo um termo de cooperação para novos eventos, a gente vai participar, a gente com certeza vamos participar buscando mais verbas para poder dar mais vida, né, para o CREA Lab da associação, atrair os jovens para a gente poder difundir e trazer esse pessoal com novas ideias, novas informações, para poder participar da associação. Isso é o mais importante no momento. Legal. É muito legal você ter falado do CREA Lab. A gente já está aí há alguns meses, né, de operação com ele. Como é que está a movimentação lá? Tem despertado o interesse dos profissionais? Tem sim. Tem um público, inclusive profissionais do sistema, ou até não profissionais, por exemplo, do sistema, jovens que já conheciam o local e vem participando. A gente tem um público bacana já participando no CREA Lab da Associação dos Engenheiros. Nossa, que legal. Mas jovens que estudantes? Estudantes e recém-formados. Tem também profissionais da cidade que já vêm adquirindo esse hábito de ir trabalhar na associação, ir lá, leva o seu computador, utiliza, né, o Wi-Fi da associação e utiliza aquela área tranquila para poder desenvolver seu trabalho por ali. Nossa, que legal. Eduardo, você vê, né, o CREA sempre teve, né, Miguel, essa preocupação de olhar muito para o jovem e trazer muita capacitação para os experientes também. Mas na sua visão que está de fora, como que você entende essa entrada dessa mentalidade de inovação para os profissionais sêniores, para os plênios que já estão há muito tempo, né, Miguel? Aprenderam a trabalhar de uma outra forma e hoje tem uma tecnologia absurda. Como que você vê essa entrada?
Assim, acho que a inovação, a gente tem um certo conflito de gerações, né, no meu entender. Então, por exemplo, pessoal mais sêniors, né, às vezes eles não têm, porque hoje o mundo é muito dinâmico, né? Você às vezes não tem o tempo necessário para aprender determinada tecnologia, né? Ou se engajar tanto nesses processos para quem está na gestão, porque o foco seria outro, né? Então, o que eu costumo fazer, né? Costumo falar. O que a gente tem que investir, eu acho que é exatamente isso, né? É investir em pessoas. Então, por exemplo, se uma hipótese aqui, né? Eu tenho minha empresa, né? Então, sou empreendedor ali e tenho lá tenho mais de 60 anos, né? Sou mais experiente ali, mas não tenho essa aptidão com a tecnologia, com a inovação, né? E quero trazer isso. Mas eu vou buscar alguém que tenha esse know-how, né? Investir nas pessoas, investir no jovem, trazer essa capacitação para as empresas, porque é isso que vai fazer a diferença. Então, muitas vezes você precisa, né? Eu acho que o ponto fundamental é pessoas e processos. Então, se você tem um negócio, né, um core, alguma coisa, e não está dando certo, ou tem alguma falha, ou você tem problemas em processos, ou você não colocou as pessoas no lugar certo, né? Mas eu acho que a questão central que a gente tem que ver são as pessoas mesmo, trazer, que nem você colocou, a capacitação desde cedo, para já entrarem no mercado de trabalho com essa inovação, que certamente elas vão trazer, e fazer com que as empresas, né, desenvolvam essas pessoas também para ter um plano, né, de carreira com inovação, com tudo associado, mas o centro tem que ser as pessoas, e uma coisa agrega a outra, né? Eu acho que não é porque tem muitos sêniors que têm essa inovação, obviamente, mas, por exemplo, você trazendo uma visão de um sênior de uma outra geração, ele vai agregar de uma outra forma, né? E o jovem, né? Essa pessoa que vai entrar na empresa com esse grau de inovação que temos nos dias de hoje, ela vai trazer insights muito valiosos, assim, que vai aportar mais valor para a empresa ou para os seus clientes, etc. Legal. Miguel, você vê esse intercâmbio, assim, como que você sente lá na associação os profissionais mais experientes tendo contato com essa tecnologia, essa inovação que o CREA tem oferecido? O profissional ele já tem que se modernizar para poder permanecer no mercado. Sim. Isso acaba sendo pré-condição para ele, né? O Eduardo trouxe bem, falou do BIM, do sistema BIM. Então, se antigamente era feito, ainda que no AutoCAD, você tinha modalidade, o pessoal de civil fazendo todo estrutural, né, numa bancada, num escritório. Aí depois, o pessoal da elétrica, o pessoal de gás, o pessoal de hidráulica, o pessoal de mecânica, eles têm toda a identificação do projeto, do edifício, do que vai ser daquela edificação. Mas a forma só conhece depois que o pessoal da civil desenvolveu. Então ele só vai conhecer depois. Ou então o pessoal da civil desenvolveu, aí o pessoal da elétrica desenvolve no outro escritório toda sistemas elétricos de proteção daquela edificação. Assim também o pessoal da mecânica e da hidráulica. A visão deles, eles têm que ter aquele poder de abstração do projeto pronto. Né? Diferente do sistema BIM, onde então o pessoal da civil desenvolve o projeto, aquele projeto em 3D, o pessoal da elétrica desenvolve o projeto, coloca todos os seus sistemas ali, depois o pessoal da hidráulica, do gás, de sistemas de alarmes, elevadores, todos eles vão ter acesso em 3D do que está instalado ali, exatamente naquela que tem uma viga, qual a curva daquela viga, qual a tubulação que já passa ali. Então você deixa de ter toda essa surpresa na hora da obra, na hora da execução, né? Porque cada um fez no seu escritório o mesmo projeto, mas o poder de abstração não é o mesmo do que você vê o projeto em 3D, que é no caso do sistema BIM. E o sistema BIM já é lei, inclusive os projetos para a área pública, né?
já tem que ser desenvolvido nesse sistema BIM. Então já não é uma condição de que um escritório vai propor e o outro para todas as empresas, escritórios que quiserem participar de obras públicas, ele já vai ter que propor no sistema BIM. Então o profissional ele tem de se modernizar, né? A associação é o local adequado, é o melhor local, né, para o jovem, o recém-formado, para ele ter esse contato com os profissionais da cidade, que já são consagrados na cidade, que estão na associação também, ou buscar a associação para buscar algum treinamento que eles possam querer, que eles possam buscar. A associação pode buscar junto ao CREA, procurar fazer de forma em parceria, né, para trazer num custo bem melhor para a associação. É um desafio para a associação atrair os jovens, atrair os profissionais mais experientes, mas a associação tá pronta para esse desafio. E em curto caminho, né? Se pensar nesse projeto 3D, que todo mundo vai atuando juntos antes, né? Eu creio que, além de encurtar caminho, melhora, né? Aumenta a qualidade e eficiência do projeto. Enfim, ganho para tudo que é lado, né, Eduardo? E eu gosto de falar porque, assim, muito antes, né? Se falava muito, eu fiz um 3D, então eu fiz em BIM, né? Porque eu tinha um modelo 3D. Mas a gente tem que levar em consideração que, por exemplo, a gente tem um modelo 3D, mas ele tem que nos dizer alguma coisa, né? Por exemplo, do que aquela parede é feita, né? Enfim, todas as informações técnicas têm que estar ali, inclusive custo, né? Todas essas questões financeiro, a gente consegue integrar o 3D com o cronograma, né? Para fazer uma simulação. E isso serve o quê? Porque hoje o cliente ele não quer, que nem voltando um pouco da inovação, né? Trazer coisas diferentes, né? Se você me apresenta alguma coisa que já é praxe no mercado, então por que eu vou escolher você, né? Então, onde que eu quero chegar é que na gestão, né, de projetos em geral, a gente usa muita informação, né, para a gente ter os dados necessários para fazer o monitoramento e controle de uma obra, né, fazer com que essa gestão seja eficiente. Porque a partir do momento que a gente não tem informação ou tem informações errôneas, né, a gente vai ter dados errôneos e a gente vai ter decisões errôneas. Então, eu vou dar um exemplo, né? A gente está... eu trabalho muito na questão contratual, né, com a performance contratual. Sim. Então, quando a gente está fazendo uma verificação se está no prazo, né, o PMI, né, ele traz algumas, não só o PMI, outras instituições também, mas eles trazem ferramentas de monitoramento e controle de custo e prazo que servem para a gente saber se a gente está indo se o projeto está no trilho certo. Certo. Então, a partir desses dados que a gente vai gerar, né, de modelos da obra em si, a gente consegue ter, né, esse monitoramento controle, né, seria a famosa curva S, mas aí a gente tem algumas ferramentas de gerenciamento de valor agregado, etc., que a gente consegue monitorar se o projeto está acima ou abaixo do orçamento, acima ou abaixo do prazo, né, atrasado ou não. Então, só que se a gente não tem esses dados, né, a gente não tem o poder de decisão ali. Então, eu costumo falar, pessoas trazem os dados, né? Mas a gente precisa ter gente muito bem capacitada para que a gente consiga isso. Isso é realmente um desafio. E por falar em capacitação, Eduardo, você tirou uma certificação, né, que se chama PNP ou PMP. Isso. Me corrija se eu falei certo. Tá certo. Queria que você falasse um pouco, porque eu estava estudando aqui sobre essa certificação e, nossa, eu tô assim, surpreendida com o leque dela. Fala um pouquinho sobre o que é essa certificação. Tá. PMP, né, que ela é uma certificação principal, está entre as 5 maiores assim, de gerenciamento de projetos no mundo, né? Então, ela traz ao profissional, né, que faz a certificação uma comprovação que ele vem adotando, né, tem profissionais de boas práticas nos termos de gestão de projetos. Então, o que é a gestão de projetos, né, que a gente fala?
a gente tem ciclos de vida, né, de um projeto. Então, por exemplo, o que o PMI traz? Que a função de um gerente, de um projeto, né? Um projeto ele tem que ter data de início e data de fim, senão ele não é projeto, né? E ele precisa criar valor de alguma forma, ele precisa criar, a partir de benefícios do resultado desses projetos, ele precisa criar valor para as empresas, né, para a comunidade, enfim, para os clientes, etc. E como que a gente consegue agregar valor, né, a partir dos projetos, né? A gente pode ter a nível projeto, que é um pedaço, né? Vou desenvolver um projeto de uma casa. Mas eu posso ter a nível portfólio, que é uma visão mais global, né? Mais empresarial, né? Mais estratégica. Então, esses portfólios, que são mini projetos que estão agrupados, né? Eles sempre vão em visão a estratégia da empresa, né? A um bem comum. Então, o que a gente tem várias abordagens hoje? A gente tem métodos preditivos, que seria uma obra, por exemplo, a gente sabe exatamente um escopo fixo ali, né? A gente pode ter modificações, etc., mas a gente tem um custo, um prazo e um escopo fixo. Então, é um método preditivo. A gente tem métodos híbridos, ágeis. Então, o PMI ele traz muito dessa... Aí é uma questão de inovação, fazendo um link, porque hoje está muito em voga o método ágil, né? Então, mas agilidade o que é? Não é você entregar um projeto rápido, também, mas é você entregar um projeto rápido, da melhor maneira possível, adotando frameworks, né, ágeis, mas que entregue um valor para o cliente conforme a necessidade, uma priorização do que é valor para ele. Então, a gente tem vários itens lá, né? O que o cliente quer e a gente tem uma listinha. Então, o que a gente vai priorizar? A gente pode... e é tudo mutável, né? A gente tem quadros Kanban, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente pode fazer, usar. Então, a gente vai repriorizando, né, esses cartões que tem lá uma historinha, né? Por exemplo, o que eu preciso entregar para o cliente. E isso tem todo um ciclo de vida. Então, tem método, são boas práticas que a gente usa, de maneira geral, né, falando. Então, a certificação ela traz muito essa visão. Quando eu fiz uma prova, né, de 180 questões, então se resolve ali em 4 horas, e eu costumo falar que, né, até foi no preparatório que eu fiz, inclusive está fazendo 1 ano que eu tirei a certificação, né, agora é dia 16, que você resolve 180 questões, 180 problemas situacionais em 4 horas. Uau! Porque é muito situacional e se você realmente não tiver uma preparação ali, né, estiver bem, né, preparado tanto tecnicamente quanto emocionalmente, você não consegue completar aquela prova. Porque é uma prova que exige muito do candidato. Né? Então, mas o foco principal é entregar valor, né, é resultado. Mas sempre olhando o quê? O PMI ele traz 4 pilares, 4 valores e 12 princípios. Então, a gente tem, por exemplo, temos que desenvolver um projeto, né? Quem faz a certificação, né? Quem tem a certificação, se compromete, né? A obedecer, né? Ou a seguir esses princípios, esses valores. Esses valores, eles são orientados aos 12 princípios. E esses 12 princípios, o que eles são? São 100% praticamente soft skills. Então, como que você trata o outro, como que você gerencia o tempo, como que você gerencia a equipe, né? Como que você faz a gestão de conflitos na equipe, como que você... enfim, tem todos os stakeholders do projeto, né? Sim. E a partir desses princípios você consegue atuar nos níveis de desempenho do projeto. Então, a gente tem escopo, cronograma, desempenho da entrega, enfim, né? O PMI traz todas essas áreas de desempenho. Então, para o profissional conseguir atuar de maneira padronizada e eficiente, ele teria, né, que seguir esses princípios e esses valores. Senão ele estaria quebrando, digamos assim, um código de ética, porque o PMI ele tem até um código de ética que isso, inclusive, cai na prova, né? Mas o objetivo final
que o gerenciamento de conflitos, olhar para as pessoas, o soft skills é muito mais importante hoje em dia, né, do que você saber tecnicamente de um projeto. É óbvio que é importante saber tecnicamente, mas quando você sabe engajar, né, fazer com que a equipe esteja com você engajada, o resultado que você tem é muito melhor, né? E você aplica, tem métodos, né? Tem ferramentas, tem métodos de formação de equipe, tem métodos de monitoramento e controle. Então, eu costumo falar que você tem uma abrangência muito grande, porque em qualquer área você vai identificar conflitos de equipe, não só na área de engenharia, não só na área de arquitetura. Um médico vai ter, né? Quando ele tem um advogado vai ter. Então, a certificação não seria só para a área de engenharia ou só para a área de arquitetura, ela é geral, né? Tanto que a gente vê profissionais certificados de outras áreas. Uau! Embora seja para outras áreas, como que você enxerga essa certificação para a área da arquitetura e da engenharia, nesse mercado atual hoje aqui no Brasil? Eu acho que é uma questão fundamental, assim, né? Eu acho que depende muito do que você almeja na tua trajetória também, né? Não adianta você, não me identifico com a área de gestão, então não tem um porquê fazer. Eu acho que todos têm que ter um plano definido, o que eu almejo, e eu vou buscar isso. Mas a certificação, ela te traz esse senso de controle, né? Da gestão em si, né? Da documentação, né? Da colaboração, né? Então, por exemplo, se você é técnico, né? E não almeja chegar em um cargo de gestão, um cargo de executivo, por exemplo, talvez não seja, né? Isso depende de cada pessoa, né? Do que ela almeja. No meu caso, como que eu identifiquei essa necessidade? Porque eu atuei acho que 1 ano ou 2 com arquitetura, né? E senti que o mercado era faltava padrões, né? Faltava dados, faltava organização nos projetos e era algumas áreas cinzentas que você não sabia onde que você estava pisando, né? Então eu comecei a estudar sobre isso, principalmente quando fui na parte de obra mesmo, de acompanhamento de obra. Então, porque assim, a gestão como um todo, ela deixa registro para a gente na etapa de desenvolvimento do projeto, na etapa de execução de obra, que eles são fundamentais para a gente, por exemplo, se tem para a gente encerrar o projeto de maneira adequada. Então, a gente busca a satisfação do cliente, né? Então, a gente tem maneiras de fazer com que essas entregas aportem valor para o cliente, né? Então, eu acho que de maneira geral seria isso, né? Mas é muito mais ter um método. Sim. Acho que isso basicamente, senão você não sabe para onde ir. Então, a certificação te traz métodos e ferramentas que não visam tornar o processo burocrático, mas tornar o processo eficiente. Sim. Né? Porque quando você perde tempo em planejamento, perde não, né? Perde, eu tô falando num sentido de você tem que gastar tempo em planejamento para você perder muito menos tempo no momento futuro, né? Então o planejamento é uma coisa essencial. E a certificação traz isso, né? Porque tem os planos de gestão, você tem que seguir aqueles planos. E acho importante trazer aqui, porque, por exemplo, tem as linhas de base, né? Escopo, custo, né? O cronograma. Então, a gente... não é uma coisa fixa, né? Eu desenvolvi um plano de gestão, não mudo nunca mais. Não, a gente tem que estar aberto à mudança, porque muitas vezes a gente precisa da mudança, né? Fazer um tailor ali para chegar onde a gente quer. Não, a gente identificou que o projeto está errado, que a gente precisa de uma mudança, que a gente precisa mudar alguma coisa, vamos implementar a mudança. Para isso tem métodos, né, de gestão de mudanças, para identificar impacto de prazo, custo, etc. Mas a gente não tem que ter medo disso. E eu acho que isso traz uma questão muito forte para não só no aspecto profissional, mas para o nosso lado pessoal também. Porque tudo é gestão, né? Por exemplo, para
para eu vir para cá, que nem eu tô em São Paulo, para eu vir para cá, para Mogi, eu fiz um planejamento ali, pô, quantas horas tá dando, tem trânsito, por onde que eu vou, qual via que eu vou pegar. Uma gestão de tempo, né? Gestão de tempo. Para estar aqui. Então, eu trago isso também para minha vida pessoal. Gestão de custos, por exemplo. Eu tenho minha gestão de custo, minha gestão orçamental pessoal, mas uma empresa também tem. Né? Você tem um forecast, sabe? Tem um orçamento anual ali. Então, são vários insights que vão muito além do aspecto profissional, mas você consegue adotar na tua vida pessoal também. E assim, essa certificação, ela está entre as 5 maiores do mundo. Exato. E obviamente, ela é voltada, focada para quem quer atuar nessa área de gestão. Mas até o próprio técnico, né, Miguel? Ele precisa ter isso que você falou e mais do que isso, as habilidades de lidar com pessoas. Exato. Porque o técnico que tá lá na base, ele também vai precisar lidar com as pessoas, né? A formação do profissional é muito ampla, né? A formação do profissional é muito ampla. Ele adquire na universidade, ele adquire a asa técnica, né, de trabalho. Mas a asa comportamental, a asa emocional, isso ele tem que buscar de outra forma. Com certeza. As universidades tentam, fazem um papel pequeno, porque o papel realmente delas é a grade do MEC, obviamente, né? Que é a formação do profissional. E todas essas outras habilidades ele acaba tendo que buscar no mercado mesmo. Isso é uma... E ele consegue, o profissional hoje consegue de uma forma... conforme o Eduardo falou, a proposta, o que ele se propõe, né? Então ele vai buscar na área que ele está trabalhando aquilo que ele precisa. Hoje você tem o próprio CREA, o site do CREA, tem o CREA Lab, que traz uma série de treinamentos, de palestras, já estão todas lá online, tem uma gama muito grande na área de políticas públicas, são vários estágios. Então o profissional ele encontra sim nas redes muito dessa formação sem custo algum, na verdade. E ele acaba, então, pelo menos conhecendo bem a respeito daquilo e depois vai fazer um investimento realmente numa certificação, né, que vai ser a garantia, né, para ele, para quem estiver contratando, né, esse profissional. A certificação em várias áreas, né? A empresa, né, quando ela se certifica no sistema de gestão ambiental, sistema de gestão de qualidade, SG, SSO, né, segurança ocupacional, são todas essas garantias, né, para o mercado, todas essas garantias para quem adquire aquele produto, né, daquela empresa, né, hoje também com ESG, aquela empresa tem essa ética, tem esse padrão de trabalho. Mas cabe ao profissional buscar. Cabe ao profissional buscar essa formação, não há dúvida. E não só a parte técnica, mas a questão da vivência, né? Que, né, o Miguel ele tem uma história interessante. Ele viajava muito para ir trabalhar, lembra, Miguel? Que você contou? Você pegava trem, ia, voltava. Terrível. Essa experiência de vida, na minha visão, conta muito pra gente na construção do profissional que somos, né? Com certeza. Miguel, na sua opinião, onde que a gente acha essa vivência aí? É pegando trem? No começo da carreira ralando? Onde você acha que o jovem pode buscar essas habilidades pessoais? O jovem, o profissional recém-formado, ele tem que ter em mente que quando ele passa a trabalhar numa empresa, ele passa a aprender o negócio daquela empresa. Ele nunca pode perder de vista isso, né? Então, quando uma empresa contrata, você passa a fazer parte do negócio, passa a aprender a respeito daquele negócio. Passa a aprender tanto e desenvolver tanto ao ponto de que em um momento ele vai poder até fazer o voo dele. Fazer o voo dele sozinho, montar a própria empresa, montar o próprio escritório. Dependendo de como ele se desenvolver, ele vai, em vez de ele trabalhar da forma que ele está, vai prestar trabalho como PJ para aquela empresa. Então, vai adquirir essa vivência cara e coragem. Cara e coragem, não há uma outra forma. Eu queria fazer um parênteses, tá? Porque, você comentando, né? Eu passei por alguns... Eu sou de Curitiba, né? E passei também por algumas fases, né? Comecei meu ciclo profissional assim, em Curitiba, né? Com construção, foi aí que eu digo que ganhei aquela casca, assim, né? Fiquei quase 2 anos em obra mesmo. E foi exatamente isso. É a prática que te dá
dá maturidade, né? Que vai te formando e você vai identificando ao longo do caminho o que você vai precisar. Mas aí que nem se trouxe, né? Cabe ao profissional a buscar o conhecimento que ele precisa. Porque quanto mais conhecimento que você tem, parece que mais você precisa, né? Nunca... Parece que quanto mais eu estudo, mais eu preciso estudar. É engraçado Nunca isso, termina, né? né? E eu já passei, assim, por vários setores, né? Passei pelo Minha Casa Minha Vida, passei pelo setor aeroportuário. Agora eu tô numa empresa que são múltiplos projetos, né? Projetos industriais, de eficiência energética, né? Plantas fotovoltaicas, etc. E é muito disso que se comentou. E a gente sempre está, né, na linha de frente ali, né? Indo visitar cliente, viajando muito. E essa experiência que você adquire é o que tem mais valor, né? Porque daí você passou por tanta coisa, tantas situações do dia, que isso vai te moldando, né? Só que aí... eu até chamo atenção porque você tem que trazer também, você tem que ter um momento de reflexão interna sua. Porque muitas situações, né, acaba fazendo, pô, será que eu tô no rumo certo? Na trajetória certa, né? Eu acho importante para o profissional que está entrando, né, desenvolver essa inteligência emocional para saber, né, tratar essas questões do dia a dia, esses conflitos do dia a dia, porque às vezes não são fáceis, né? Às vezes você tem que realmente se dedicar ali e fazer com que a capacitação que ele busque tenha alguma lógica na atuação dele, né? Porque às vezes eu vejo muita gente buscando coisas que não tem muito a ver, né, com a atuação, ou já se forma e já... Isso foi um erro meu, né? Que já se forma e já vai fazer um mestrado, por exemplo, uma pós-graduação. Ele nem tem a prática ainda, né? Exato. Então, acho que isso talvez... eu poderia ter feito... É uma coisa que eu poderia ter feito diferente na minha trajetória. Não me arrependo nada que fiz, faria tudo de volta. Mas eu acho que a prática é fundamental, assim. Ela que vai te nortear. Assim, nossa, né? eu ia falar justamente sobre isso, que eu acho que cada vez as pessoas estão entrando, por exemplo, para mestrado muito mais jovens, cada vez mais jovens, né? Você fez mestrado, Miguel? Não, fiz especializações na área de sistema elétrico de potência, mas, bom, foi 2002, 7 anos depois de formado na engenharia, depois fiz mais uma também aqui em São Paulo. Você tem que tentar encontrar a sua deficiência, né? Exato. Você pode demorar anos para encontrar a deficiência. Eu encontrei uma deficiência minha e fui fazer um curso que hoje eles falam dessa forma, tem a forma pejorativa, né? O coach, né? O treinador, né? Então eu podia ter buscado o trabalho de um coach para poder desenvolver o que eu precisava, né? Mas aí eu acabei fazendo diferente. Eu acabei buscando uma formação em coach para poder aplicar o que eu precisava na onde eu estava trabalhando, na empresa onde eu trabalhava na época, na sala de controle, para poder liderar aquela equipe. Mas isso foi uma virada de chave na minha vida. Foi em 2014 que eu fiz esse curso. E foi uma virada de chave. Pessoal, no tratamento familiar, no tratamento comigo mesmo, com meus filhos, tratamento onde eu consegui alcançar o que eu vinha buscando, que eu patinava dentro da empresa, a liderança que eu precisava com aquela equipe. Então, as características, por exemplo, uma característica pacificadora que eu sempre tive, eu potencializei isso, eu utilizei das ferramentas que eu preciso para tratar aquele grupo que eu trabalhava. Então, e essa formação é onde cada profissional ele acaba tendo que ir encontrando, vendo suas dificuldades e buscando, né, a sua melhor formação, vamos dizer assim. A Associação dos Engenheiros, o CREA tem o CREA Lab, a associação, o profissional, ele se aproximando, ele pode propor isso, propor algum treinamento que ele precisa, treinamento que aquela área, que aquela área daqueles jovens precisam. Eu anotei, por exemplo, eventos da associação, né, que a gente desenvolveu. A associação ela fez um termo de cooperação com o IBAP, então avaliações e perícias. Então o associado da Associação dos Engenheiros tem o mesmo desconto que o associado do IBAP nos cursos do IBAP.
né? Isso é válido para essa gestão agora, tanto do presidente do IBAP quanto do presidente daqui de Mogi, nós. Então, só que o valor da anuidade da Associação dos Engenheiros é extremamente pequeno relacionado ao valor do associado do IBAP, né? Quando você é associado do IBAP, ele também tem outras coisas que ele precisa compor, outras questões que ele precisa compor para ser associado, mas o desconto de associado para fazer o treinamento é o mesmo. Então, essa é uma... E trouxemos palestra de boas práticas nas avaliações de perícias com a assinatura desse termo, proteção contra incêndio e segurança para pontos de recarga e carros elétricos, projetos da construção civil, a importância da RT das construções, mercado de trabalho na engenharia e seus desafios, engenharia 4.0, inovação no mercado de engenharia, centros urbanos na Grande São Paulo, desafios e oportunidades. Foram todas palestras, né, 7, 8 palestras, que a gente vem trabalhando nesses 9, 10 meses, e outros eventos da associação, buscando contribuir na formação, né, do profissional, tanto do profissional que já vem trabalhando há um bom tempo, quanto daquele que está recém-formado. A associação acaba sendo um excelente ponto de apoio para os formados. Quais são os temas que o IBAP trabalha e que estão disponíveis agora para os associados? O IBAP tem, no site deles, tem uma relação de curso, nessa área de avaliações e perícias, né? Então, eles têm inclusive participei de uma palestra na semana passada, exatamente dessa de avaliações prediais, né? Inspeção predial. Sim. Então, bem de acordo com o que a gente precisa formar aqui em Mogi, para um grupo de profissionais que em Mogi pretende trabalhar, fazendo essa inspeção predial para esses prédios se atenderem à lei da cidade. Então, quais são aspectos dessa inspeção, o que o profissional precisa verificar nessa inspeção, que é diferente de uma perícia, é bem mais superficial essa inspeção, mas tem essa visão da operação se está em ordem, da manutenção do prédio se está em ordem, se existe alguma coisa não funcionando, se tem algum risco para poder propor ao proprietário do prédio essa recuperação. É bastante interessante, inclusive, que são, em todo o Brasil, é um número pequeno de cidades, acho que 70 ou 60 cidades que têm leis próprias tratando e exigindo que os proprietários, que os edifícios, depois de uma certa idade, tenham essa inspeção anual, a cada 5 anos, para poder evitar problemas até que tiveram em várias cidades de desabar edifícios que foram deixados à manutenção à mercê do proprietário, que muitas vezes não tem o conhecimento ou acaba se portando mais, não acaba conseguindo ter um momento de risco realmente. Essas são questões que a gente vem buscando na associação. Uau! Bom, a gente está falando aqui de vários cursos, de uma certificação maravilhosa, mas eu tô com 2 profissionais sêniores aqui e eu tenho uma pergunta que é para ambos. Cada um responde aí a seu modo. Tirando toda essa parte de formação de certificação, eu quero falar da casca. O que é a vivência? Vamos começar aqui, Eduardo. O que é a sua vivência de anos de trabalho, essa casca que você precisa, que todo profissional precisa criar, independentemente de cursos? O que você traz para sua vivência até hoje, nessa fase de molde, de casca, de ir para obra? O que você traz até hoje dessa vivência? Eu acho que é muito essa maturidade pessoal. Maturidade pessoal pode ser um termo simples, assim, mas ela envolve muita coisa, assim, né? Então, eu acho que como eu volto a falar sobre, claro que tem as questões técnicas, mas você como pessoa, né? Com todo mundo que já trabalhei, né, com as situações dos dias a dias que eu vivenciei, né, quando eu trabalhei em obra, eu estive na linha de frente, assim, vi o que acontece lá, né, quem que são as pessoas que estão trabalhando para fazer acontecer, né, os projetos, enfim, né, tem algumas coisas que a gente, quando a gente fica muito atrás do escritório, né? Muito na frente do computador, a gente não sabe muito bem o contexto que acontece, por exemplo, na área de engenharia especificamente, né? Então, eu acho que é muito essa maturidade
E essa inteligência emocional, né, que a gente colocou. Eu acho que isso que foi mais... Claro que eu busquei Sim. fora, mas eu acho que é essa carga de você saber lidar com as situações do dia a dia, né, esses conflitos, e saber que para tudo tem uma solução, assim, né? Trazer, né, esses problemas para a mesa e encontrar uma solução que melhor atenda as partes. Né? Às vezes a gente sempre vai buscar um ganha-ganha, mas às vezes a gente tem que ceder um pouquinho, às vezes a outra parte cede um pouquinho, mas acho que é muito essa gestão de conflitos que eu trago para mim, tanto na parte profissional quanto pessoal. Maravilha. E você, Miguel? Conceitos de o feito é melhor que bem feito, no sentido de você não se propor a fazer, né, da forma que você tem, com as ferramentas que você tem, com a experiência que você tem, você nunca vai sair daquele lugar, então o importante é fazer. E o conceito de que você não trabalha, a gente tem uma ideia de que a gente trabalha para a gente, né? Eu trabalho para me dar bem, eu trabalho para ter dinheiro, eu trabalho para movimentar a minha vida, mas a gente acaba trabalhando, o conceito de a gente trabalha para outras pessoas, né? Então o professor, ele trabalha, o trabalho dele é para aluno, é para formar aluno, né? Quem trabalha na área de obras, né, ele trabalha realizando o sonho das pessoas, né? Então a gente trabalha para outras pessoas, o nosso conceito de trabalhar que não é para a gente, na verdade, você trabalha para outros. Então, mesmo quando você está numa empresa, você está atendendo a um telefone, naquele momento, você está trabalhando para aquela pessoa que você está atendendo, né? Aquela pessoa pode não ser o dono daquela obra, mas aquela pessoa precisa de uma informação, né, sua, para poder desenvolver melhor a atividade dela. Você está trabalhando para aquela pessoa. Sim. A gente sempre está trabalhando para o outro, né? Esse conceito de que você está preparado para poder auxiliar o outro. E esse outro pode ser o dono daquele empreendimento, na hora que você está trabalhando, né? Servir. Né? Pode ser o dono do empreendimento, ou para quem já está, não é nem dono do empreendimento e nem dono da obra, dos dois lados, mas não está trabalhando para o outro naquele momento. Esse conceito é importantíssimo. Maravilhoso. Eduardo, na sua visão, o que a gente espera para os próximos tempos aí nessa área de projetos com um olhar voltado assim para arquitetura e engenharia? O que você vislumbra aí para os próximos tempos? Acho que muita inovação, né? Tem aí, assim, inteligência artificial chegando, né? Cada vez mais forte. Acho que tem muita coisa acontecendo. E eu acho que a tecnologia está vindo com muita força e que são tecnologias até meio um pouco disruptivas, que elas estão alterando já muito, muito a maneira com que a gente faz as coisas e vão alterar. Então, muita adaptação também a gente vai ter que ter para os próximos tempos, né? Se a gente não tiver nessa capacitação, se a gente não entrar a fundo nesse mercado, a gente vai perder, profissionais vão perder espaço, né? Mas acho que o que eu espero é a tecnologia muito forte aí para nos auxiliar, né? A gente tem que usar isso da melhor maneira possível, né? Às vezes até assusta um pouquinho, né? Porque a gente vê o poder que a inteligência artificial tem, mas acho que é mais ou menos isso, né? A tecnologia pegando boa parte aí de como fazer as coisas, né? E fazendo essas ações disruptivas nos projetos. Legal. E na associação, Miguel, o que a gente espera aí para os próximos meses? Você está indo para o seu primeiro 1 ano de presidência completo. Quais são as novidades que a gente vai aguardar? A gente tem começamos em janeiro, né? E eu fiz um pequeno balanço, né, de que como a diretoria da associação vem trabalhando, né? Então a diretoria da associação vem trabalhando e os resultados são a revista virtual, são mais de 5 edições, o podcast com você, são vários episódios trazendo informações, né, das mais diversas aos profissionais. As reuniões da diretoria, onde tudo se resolve, onde tudo se decide, já foram 14 reuniões. A participação da diretoria, no geral, então, reunião da Câmara
na Câmara em Mogi para tratar da alteração da LOUS, reuniões do IPE, do Instituto de Entidade de Engenharia, reuniões da Unabat, reuniões do CEDER, que é o Colégio de Entidade de Engenharia, reuniões de todos os diretores que participam de conselhos municipais, reuniões na plenária do CREA, na Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, audiência pública de concessão das linhas da CPTM, com uma posterior apresentação de documentação e propostas e questionamentos, participação na Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente, Colégio de Inspetores e Semana Oficial da Engenharia. A associação sediou, nesse período agora, uma reunião técnica do CONDEMAT com a apresentação de sistema de monitoramento de alertas via satélite para susceptíveis. Então, esse monitoramento ele tem até 50 centímetros a foto do satélite para poder identificar. E ele já está pré-preparado esse sistema para identificar áreas desmatadas, abertura de vias, supressão de telhados ou aparecimento de telhados. E todos esses alarmes, as cidades de São Paulo recebem esses alarmes. A inteligência artificial, esse satélite fica tirando fotos, mandando para a inteligência artificial fica comparando todas essas fotos, e quando ela percebe algum desses itens que estão setados aí, supressão de árvores ou aparecimento de ruas, supressão de telhados ou aparecimento de telhados. Emite esses alarmes e as cidades recebem esses alarmes para poder checar no local. E para poder checar, e realmente ali tem problema, né? Ou tem desmatamento, ou tem obra que está acontecendo que deixou de ter aquela edificação, passou a ter uma. Então cediu essa audiência pública do CONDEMAT, cediu uma audiência pública em relação da lei da assistência técnica, habitação e interesse social, formação da nossa CAF, que é a Comissão Nacional de Fiscalização, renovada com jovens, com a representação feminina. Participação da associação no projeto de lei Mogi de 500 anos, desde a formatação, no fórum, na OMC, até a entrega junto com o executivo ao legislativo. Então, a associação ela vem trabalhando bastante, né? Quando eu digo associação, é a diretoria. Toda a diretoria vem trabalhando bastante em várias frentes para poder cumprir o papel dela junto ao CREA, para poder cumprir com o nosso plano de trabalho, né, que a gente tem firmado junto ao CREA para a cidade de São Paulo. Bastante trabalho. E ainda tem bastante coisa para acontecer. Que bom, tem mesmo. Gente, estamos só em outubro, hein? Tem bastante coisa para acontecer até o final do ano e ano que vem. Temos aí o desafio dessa obra aí, da concessão das linhas da CPTM, que eu sei que a associação vai ficar em cima. E vamos poder contar com a diretoria aí nessa movimentação que vai acontecer aqui, caso ocorra de fato aí a assinatura dessa concessão, que é uma obra que vai mexer bastante aqui com o nosso município. E o nosso episódio já está chegando no fim, infelizmente, que o papo está muito, muito bom, mas já se passaram 1 hora, olha como passa rápido, viu? O papo flui, né? Flui! É tão engraçado, Eduardo, quando a gente começou os episódios de podcast no passado, a gente gravava, né, Kátia? Era 1h30 os episódios, aí o entrevistado chegava falando, meu Deus, mas 1h30. Calma, você não vai nem ver passar. E é exatamente isso. Todo mundo terminava assim, poxa, acabou. Mas é que é gostoso, o papo flui, informações relevantes para a sociedade. E aí, eu queria saber, Eduardo, onde as pessoas te encontram nas redes sociais, se você tem algo que você compartilha. Eu tenho o meu LinkedIn, né, que é Eduardo Palermo. Certo. E tenho o Instagram, mas eu prefiro deixar o LinkedIn, que ele é mais profissional, eu posto mais coisas por lá, né? Legal. E daí lá eu sempre tô postando também sobre gestão, sobre, enfim, né? O meu dia a dia aí, né? Quando eu consigo, eu posto lá para trazer alguns insights legais. Perfeito. Até eu queria só fazer um fechamento aqui. A gente falou muito do jovem, né? Eu tô falando muito do PMI aqui. O PMI não tem só a certificação PMP, tá? Pro jovem, assim, que já tem que estar no mercado de trabalho, né? Já tem uns critérios, mas para quem não tem tanta experiência e deseja, né, sentir um pouquinho de como que é começar a ingressar nessa área, a gente tem certificações que são mais para iniciantes, digamos, que é a CAPM,
que daí é uma credencial, né? Ela não chega a ser no nível de dificuldade do PMP, mas já serve também as empresas veem isso com bons olhos, profissional que ele já começa a pegar essas boas práticas, né? Esses padrões, para levar e gerar mais valor nas empresas. Então, é só uma dica aqui de fechamento. Então, e onde que as pessoas acessam essas informações? Tem um site tem, dessa certificação? O próprio PMI tem lá no site, coloca pmi.com. Não lembro, acho que é .com. Sim. Vai ter todas as informações. PMI. PMI.com. PMI.com. Exato. Então tem toda lá a aba de certificações, tem o que eles propõem, né? Daí tem todos os requisitos, tem até os manuais do que tem que estudar, do que cai na prova hoje, tá tudo certinho lá. Maravilha. Tá bom? E, Miguel, onde as pessoas encontram a associação e onde elas se inscrevem para fazer todos esses cursos maravilhosos que acontecem? Aí a Kátia cuida de tudo, né? A divulgação geralmente a principal é pelo Insta, a divulgação é por ali tudo que vai acontecer, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Os associados recebem via e-mail todas as ações da empresa, aí a Dulce se encaminha de enviar para todos os associados o que vai acontecer e o que está acontecendo. E nos treinamentos também vai passar, a divulgação vai ser pelo Instagram. Maravilha. É isso aí. Tá joia, gente. Agradeço muito a audiência de todos vocês. Obrigada, Eduardo, mais uma vez. Obrigada, presidente Miguel. Sempre. Obrigada, Kátia. Obrigada. Gente, até o próximo episódio e até breve.